Olá meninas, tudo bem? Sim, eu tô de volta. E agora de volta de um jeito completamente diferente em vários aspectos. E eu espero que vocês estejam prontas para conhecer uma Cezinha bem diferente. Muita gente que me segue aqui não faz a menor ideia do que aconteceu, mas eu contei uma tour muito pesada do que aconteceu na minha vida. Tá lá no TikTok, se você quiser assistir, sobre trabalhos espirituais, sobre coisas que aconteceram que me fizeram sair da internet. E agora, com muita bagagem de vida, que eu já tinha antes, agora eu tenho mais ainda, eu quero compartilhar várias coisas legais com vocês. E a primeira, acho que é um resumão do que aconteceu nos últimos anos, o que eu tô fazendo na minha vida hoje, porque eu sei que muita gente aqui adorava me acompanhar e eu me sinto muito lisonjeada, fico muito feliz quando vocês voltam a assistir meus vídeos depois de anos e comentam e falam que tem saudade, eu me sinto uma pessoa incrível. E assim, eu não consigo ver essa pessoa que vocês viam, mas assim, eu fico muito feliz de ter tanta gente que sempre me acompanhou, sempre teve tanto carinho. E é isso que eu quero trazer de volta para vocês. Agora, como eu estou me sentindo mais leve, eu estou me sentindo melhor, é mais fácil para mim estar aqui com vocês e realmente ser eu. Falando brevemente, assim, para resumir, quem não assistiu a tour lá do TikTok, eu passei por anos de ataques de trabalhos espirituais muito pesados, eu e minha mãe, e mais pessoas da minha família também. E isso, sim, fez eu me perder completamente de mim. Eu saí dessa menina aqui pra essa aqui. É uma diferença gritante, né? Então, eu me perdi completamente de mim. Eu deixei de gostar de maquiagem. Não é que eu deixei de gostar. Parece que não era mais interessante pra mim. Eu não sentia vontade. Eu não me identificava mais com isso. Eu, assim, entrei numa depressão muito pesada em que eu me desconectei de mim. Eu falei isso em um vídeo lá na Rede Vizinha que era tipo assim, ó, parece que meu corpo tava aqui e minha alma tava aqui fora. Então, com certeza fazia parte dos trabalhos, né, pra eu me perder e tudo mais. E realmente aconteceu isso. A ponto de eu olhar no espelho e não me reconhecer mais. Não saber se eu gostava das coisas que eu gostava. Porque trabalho espiritual ferra sua cabeça, ferra sua vida, vai no seu emocional. Você começa a ouvir coisas e ter pensamentos que não são seus. Só que como estão ali, você sente que são seus. É isso que espíritos malignos fazem. Então ele sabe teus pontos fracos e ele vai trabalhar os seus pontos fracos. Quando fala que o diabo é ardiloso, extremamente ardiloso, porque sabe tudo que a gente passa, que a gente sente e sabe os nossos pontos fracos. Então eu passei por muitas coisas. O meu maior ponto fraco da minha vida era minha mãe. Então, assim, quando eu vi que a minha mãe teve câncer e eu senti que aquilo ia piorar muito, minha intuição, infelizmente, nunca errou, eu sabia que eu ia perder ela, eu comecei a me desestruturar completamente. Assim, eu não conseguia mais ser eu. Eu chorava dia e noite, e eu sentia que eu tava perdendo a minha base, porque a única pessoa da minha vida que eu realmente contava, era próxima, era quem me dava estabilidade emocional e tudo, era minha mãe. A gente sempre foi muito, muito, muito amiga. E quando eu percebi que eu não teria mais ela aqui, a minha base começou a ruir. Então eu não conseguia mais gravar vídeo, eu não conseguia mais aparecer, eu não conseguia mais fazer nada. E eu precisava trabalhar, precisava ganhar dinheiro, eu já era designer, então foquei nisso, trabalhei com serviço um tempo. Depois comecei a trabalhar na gringa, vendendo serviço também, daí vi que não era isso que eu queria. Aí comecei a trabalhar com produtos digitais, aí acertei muito a mão, muito, 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 muito. Deu muito certo, no meu primeiro ano eu fiz mais de 150 mil reais, então pra mim assim foi épico. Eu entendi que eu podia fazer outras coisas. Porque mesmo na época do YouTube, eu lembro que eu pensava, eu não quero ser só youtuber. Eu quero fazer tantas outras coisas da minha vida, eu não quero ser vista só como youtuber. Eu quero explorar outras coisas, outras facetas. E eu sempre gostei de empreendedorismo, sempre gostei de ensinar. E eu acabei indo para esse lado mais recentemente, né? Porque eu comecei a dar aula, gente, eu tinha 13 anos. Eu dava aula de Photoshop. Algumas pessoas iam lá em casa, ou eu ia na casa das pessoas quando elas tinham computador, porque na época não era comum ter computador, muita gente não tinha, era caro. E amigas da minha mãe falavam, né, tipo, ai, sua filha, não sei o que, não sei o que, minha mãe fazia a maior propaganda, né? Então eu comecei a ensinar com 13 anos, gente. Com 13 anos eu já dava aula. E eu sempre adorei ensinar as pessoas. Tanto que maquiagem eu estava aqui ensinando, né? Eu gostava muito de ensinar. Eu só mudei o nicho, mudei os assuntos, porque eu não consumo mais muita coisa sobre maquiagem, então não tenho muita coisa para trazer para vocês agora. Muita coisa assim não mudou para mim, sabe? Tipo, não é uma coisa que eu consumo. E tive que me reencontrar,
Porque depois que minha mãe faleceu em 2019, foi muito difícil. A gente tinha um trato que a gente ia estar uma junto com a outra no momento que qualquer uma das duas partisse primeiro. E isso se concretizou demais, porque eu estava olhando para minha mãe, filmando a minha mãe quando ela faleceu. Porque uma enfermeira tinha falado para mim, porque a respiração dela já estava aquela respiração barulhenta, que é sempre a mesma coisa, e estava demorando entre uma respiração e outra. E a enfermeira falou: conta quantos segundos. E eu estava muito cansada, porque eu não dormia dias. Eu fiquei quase uma semana dormindo ali meia hora, uma hora por dia, eu tava um zumbi. Só Deus me manteve de pé, porque eu não sei até hoje como que eu fiquei tanto tempo sem dormir. E não fiquei maluca. Foi Deus, literalmente. E daí, na noite anterior, né, do dia que minha mãe faleceu, ela tava gritando de dor, gritando, 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 gritando. E eu lembro que nada mais podia ser feito. Ela já tava tomando fentanil, várias coisas, aqueles montes de aparelho que fica continuamente mandando remédio. Morfina, era farinha para ela, não fazia diferença mais. E não era um grito consciente, era minha mãe gritando em ritmo. Não era ela expressando isso, sabe? Era o corpo dela. Então aquilo me deixou apavorada. Eu sou reikiana. Eu lembrei na mesma hora que uma das pessoas que me levou pro reiki na época, ela falou assim que a experiência dela mais difícil de reiki foi quando ela teve que aplicar. Uma amiga dela falou: minha mãe tá no hospital, vai lá aplicar um reiki nela. E ela aplicou reiki, né, na mãe dessa menina, e ela faleceu. E ela falou que ficou traumatizada, e a menina também ficou traumatizada. E eu pensei: nada tá acalmando minha mãe, vou aplicar reiki. Foi a vez mais pesada para mim, que eu mais senti coisa, a ponto de eu acabar o reiki e sair assim, ó. Porque eu senti muita coisa, como se tivessem correntes quebrando. E depois que eu apliquei reiki na minha mãe dormiu. Não foi nenhum remédio, ninguém deu nada para ela, porque não tinha mais o que dar. Eu apliquei reiki nela, minha mão doía. Parecia assim que tinha uma coisa espinhando, sabe? Era assim uma energia pesada, pesada, pesada. E eu sinto que eu quebrei isso. Foi eu terminar o reiki, a minha mão tava espetada assim, ó. Eu parei, minha mãe dormiu. Dei graças a Deus que ela dormiu. Foi a primeira noite que eu dormi, foi essa noite, porque daí ela dormiu. Ela não tava consciente, mas já fazia uns dias, né? Mas tava sentindo muita dor, resmungava e tal. Essa noite foi a primeira noite que eu dormi. Acordei no dia seguinte, ela tava com a respiração muito pior. E daí eu lembro que chamei a enfermeira e tal. Eu nunca tinha visto uma pessoa falecer. Então, assim, eu não sabia nem como que era. Eu não sabia como que era a UTI, até minha mãe ter ido pra UTI, eu não tinha noção dessas coisas. E daí, quando a minha mãe faleceu, eu tava filmando ela. Eu tava filmando ela. Isso foi assim, tipo, eu tava do lado dela. Do jeito que a gente combinou. E na época, na hora que ela faleceu, meu ex-marido entrou pela porta, né? Na época a gente já era casado e tal. E foi na mesma hora. Aí foi chamar médico e tudo, e sim, ela já tinha partido. E foi muito estranho. Então, assim, aquilo ali me marcou de uma forma na minha vida que eu sou uma pessoa antes e eu me tornei uma pessoa depois. Porque é muito bizarro e é uma coisa que não dá pra explicar. Você vê a pessoa que você ama indo embora porque o corpo dela não suporta mais. É uma coisa que não consegue entrar na minha cabeça com toda a tecnologia, com tudo que existe. As pessoas ainda estarem falecendo de câncer, ainda estarem passando por um monte de coisa. A gente sabe que o sistema, o buraco é muito mais embaixo. Eu sou uma teórica da conspiração também há muitos e muitos, muitos anos. Comecei lá por 2016, 2017. E tudo que vocês imaginarem sobre teoria da conspiração eu já li, já estudei profundamente. Li trocentos mil livros sobre isso, então também é uma coisa que eu gosto muito de falar. Só que antes todo mundo me achava louca. Mas recentemente os meus amigos que me julgavam louca começaram a acreditar nas minhas teorias, nas coisas que eu acredito, né? Mas isso é papo para outros vídeos se vocês quiserem. E isso que eu passei com a minha mãe, gente, foi assim uma coisa tão difícil, tão traumática, tão pesada que me marcou demais. Então eu já tava me separando de mim mesma devido aos trabalhos. Eu tava me dissociando, sabe? Era uma coisa muito estranha. Eu sabia que eu ia perder minha mãe. Então eu comecei a programar a minha vida e entender como seria a minha vida sem ela. Eu me preparei para minha mãe falecer, porque eu sabia que não tinha mais o que fazer. E a gente se despediu com ela ainda consciente. Ela passou o meu aniversário comigo no hospital. Gravei vídeo, que inclusive tá lá no TikTok. E a minha mãe me deu muita força. Só que no momento em que ela partiu,
Eu lembro que eu falei pro meu marido na época, liga pro meu pai porque eu não quero ver a cara dele. Porque eu tava com raiva de tudo, do mundo. Abraçar minha mãe e não ter ouvido mais o coração dela, mas o corpo ainda tá quente, foi um negócio, gente, que eu não sei explicar. Não sei explicar. É um buraco que abriu em mim, assim, que não dá, sabe? Então, quando você passa um trauma tão grande, e assim, comparado a tudo que eu passei, a perda da minha mãe foi a pior. Você parece que não se encontra mais tão fácil. E como eu tava passando por muita coisa, tinha muito trabalho, tinha muita coisa na minha casa, eu via muito espírito, era muito pesado, não importa o que eu fazia naquela casa, a casa que eu morava, não moro mais, as coisas não andavam, sabe? Eu lembro que quando eu voltei pra casa, né, o quarto da minha mãe, os cômodos da minha casa eram diferentes, então eu entrava aqui na sala, que era pequenininha, e na frente da porta da sala era a porta do quarto dela. Eu fiquei meses, quase um ano, sem entrar no quarto dela. Sem entrar. Sem mexer nas coisas dela, sem nada, porque eu não conseguia. Então todo mundo falava, você não vai separar umas coisas da tua mãe pra dar, não sei o que, não sei o que. Não vou mexer. Eu só mexi quando eu me senti mais pronta. E o quarto da minha mãe eu transformei no quarto do meu primeiro filho. Foi ali que eu consegui ressignificar, mexer nas coisinhas dela e ressignificar todas as memórias que eu tinha ali. Eu mudei completamente o quarto, não deixei nada. Vendi, doei, fiz um monte de coisa, porque eu não queria deixar nada que me trouxesse memórias ruins. Eu queria ficar só com as memórias boas. Ali, nessa fase da minha vida, eu já não tinha mais intenção nenhuma de aparecer. Eu sabia que um dia, eu sentia que um dia eu ia querer voltar pra internet, que um dia eu ia querer gravar vídeo. Não sabia mais o que, sabia que não ia ser mais só sobre maquiagem. Eu sabia que, tipo, muita coisa dentro de mim tinha mudado, só que não era uma coisa importante pra mim naquele momento. Eu tava num instinto de sobrevivência. E eu sempre amei trabalhar, loucamente, comecei a trabalhar muito cedo. Então, o meu trabalho me deu a cabeça de conseguir segurar, apesar de tudo que estava acontecendo. Que então eu queria surtar, eu estudava. Então eu estudei muito autoconhecimento, muita autoajuda, muita coisa sobre energia, física quântica e blá 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 blá, milhões de livros. E isso me deu uma cabeça mais forte para lidar tanto com a parte espiritual que eu não conseguia resolver, tentei de todas as formas, fui em todos os lugares que você imaginar, fiz 500 mil propósitos, o negócio era muito cabeludo mesmo. E se você quiser saber, vai lá no TikTok, tá bom, amiga? Porque eu não quero contar essas coisas aqui. E eu lembro de olhar para tudo isso e falar assim, cara, o que eu posso fazer? A única coisa que eu consigo fazer nesse momento é só o que depende de mim. Se o que depende de mim eu posso fazer, eu vou estudar, eu vou me dedicar ao meu trabalho, porque no momento em que eu conseguir desfazer as coisas que estão aqui em casa, no momento em que eu conseguir voltar para mim, eu vou estar com uma bagagem enorme, porque conhecimento ninguém tira de mim. Essa foi a minha cabeça. Então eu mergulhei de cabeça em tudo que me interessava. Maternidade, empreendedorismo, venda, comportamento, mentalidade. Eu devorei milhares de coisas, milhares. Eu leio muito rápido, eu faço curso muito rápido, então eu fiz mais de 1000 cursos, li mais de 1000 livros, fiz várias terapias, tenho várias formações terapêuticas, também podia trabalhar como terapeuta se eu quisesse. E, claro, fui para um lado mais místico, vamos dizer assim, né? Que é o que eu me identifico mais. E eu voltei uma pessoa completamente diferente. E essa pessoa que eu voltei, eu sentia que não era a pessoa que as pessoas queriam ver na internet, não era a pessoa que saiu daqui, sabe? E daí eu começava a me julgar e achar que não tinha mais lugar pra mim na internet, porque eu ouvi tanta gente nesses anos falando que nada a ver eu voltar, quem que ia querer ver eu voltando? E eu acreditava nisso. Eu acreditava que eu não tinha o que passar para as pessoas. E a minha mãe sempre falava que não. Ela falava assim: "Você é idiota. Tanta gente gosta, você é uma pessoa tão incrível, não sei o que, tem tanta coisa pra falar e tal." Eu pensava, é minha mãe, né? Minha mãe, óbvio que ela vai falar isso. Mas hoje eu vejo que realmente eu gosto de passar coisas, eu gosto de ensinar, eu gosto de estar aqui. Isso é uma coisa que ninguém pode tirar. Leve o tempo que levar, a gente acaba voltando para as coisas que ressoam com quem a gente é. Então, para mim, voltar para a internet foi uma questão de estou me reencontrando, estou me permitindo aparecer como quem eu sou hoje, não como quem eu era. Porque se você for me comparar com quem eu era, aquela era a versão não traumatizada. Sabe aquela trend que fala assim, uma menina casando lá, toda feliz, e daí depois ela divorciada falando, não conta pra ela o que aconteceu depois, né, e tal, pra não traumatizar aquela versão que, né, era um unicórnio, tava tudo lindo e maravilhoso.
eu. Então, eu tinha essa versão de vida aqui que era muito esperançosa, era muito positiva, mesmo no caos era muito alegre, tipo assim, não desistia da vida. E teve a versão que não desistiu, mas que se apagou para sobreviver. E daí eu achava que essa versão não fazia mais sentido, que por eu não ser mais a mesma pessoa, não tinha espaço para mim na internet. Então isso me impediu de gravar conteúdo inúmeras vezes. E eu tentei voltar para a internet falando sobre empreendedorismo, sobre o que eu trabalho, sobre o que eu vendo e tal. E eu simplesmente não conseguia, porque eu passei 10 anos vendendo sem aparecer. Então, vendendo no Brasil, vendendo na gringa, mas vendendo produtos digitais, ninguém sabe que sou eu, ninguém sabe quais são meus perfis, ninguém sabe nada, não tem meu nome em nada. E é tão confortável você fazer isso. E eu sabia que o que eu queria, que meu coração queria, era aparecer de novo. Só que é desconfortável voltar para uma coisa que você sente que não sabe mais fazer, que você não sabe se as pessoas vão querer. E eu me obriguei a voltar aqui, gravar, aparecer no TikTok e tudo mais, porque eu sei que é o meu chamado, eu sei que é uma coisa que eu tenho que fazer. Eu sei que de alguma forma eu ajudo pessoas e eu tenho que fazer isso. E eu realmente quis trazer para vocês uma versão mais crua de quem eu sou agora, das coisas que vocês podem esperar de mim, saber o que vocês querem acompanhar nessa fase nova. Como deu para perceber, já falei no vídeo, né? Eu me divorciei faz pouco tempo, faz 2 meses agora, se é que já faz 2 meses. E mudou completamente a minha rotina. Meu ex-marido ficava com as crianças o dia inteiro, ele cuidava da casa, limpava, cozinhava e tudo mais. E eu só trabalhava. Então, ajudava na rotina das crianças ali à noite e tal, mas não era eu que ficava com eles na maior parte do tempo. Parava várias vezes por dia, ficava com os meus filhos e tudo mais. Eu era muito presente porque eu trabalhava em casa, né? Trabalho em casa. De repente, eu vi que para eu continuar sobrevivendo, eu tinha que me divorciar e que eu ia ter que assumir toda uma responsabilidade que antes eu não tinha. E eu olhei para mim e pensei, como que eu vou fazer isso dar certo? Só que eu falei, eu já passei por tanta coisa pior que eu vou conseguir. E eu comecei a mudar o meu negócio, as estratégias, as coisas que eu fazia para encaixar na minha vida e não o contrário. Porque agora eu saí de uma rotina em que eu trabalhava 8, 9 horas por dia de boas, às vezes até mais quando precisava, e simplesmente para uma rotina que de trabalho eu tenho 3 horas e meia por dia. No máximo. No máximo, porque também é um tempo em que as crianças estão na escola e é o tempo que eu tenho para resolver muita coisa, que é mais fácil resolver sem as crianças, e também é o tempo que eu tenho para trabalhar, para me reunir com o meu time, para fazer as coisas da minha empresa. Então, é bem difícil, é bem corrido. E eu tive que me adaptar completamente. Ainda estou em fase de adaptação. E eu quero documentar isso para vocês. Eu não mostrei meus filhos quase nada na internet nesses anos, por vários motivos que eu ainda vou contar para vocês em outros vídeos. Teve muita coisa que rolou nesses anos. Mas esse aqui é o resumão do resumão. Conforme eu for gravando, o que aparecer na minha cabeça eu vou contando para vocês, porque eu não tenho muito uma linha de raciocínio do que eu vou gravar aqui para vocês. Mas é isso. Me deem sugestões, me falem o que vocês querem ver. Eu sei que vocês vão me pedir vídeo de maquiagem, então talvez eu grave alguma coisa. Mas vocês precisam entender uma coisa sobre mim hoje. Eu não sou mais aquela pessoa que tem milhares de maquiagens. Eu uso uma necessaire de maquiagem apenas. Eu não compro maquiagens novas há anos. Só reponho algumas coisas que eu uso. Eu simplesmente não mudei nada da minha rotina porque eu não consumi nada de maquiagem nos últimos 10 anos. Depois que eu saí do YouTube, eu nem entrava no site do YouTube. Eu não entrava em nada, eu não assistia nada nem ninguém. Eu parei completamente de consumir esse universo, mudei para o universo dos assuntos que me interessava para o meu trabalho render, para aprender, crescer e tudo mais. E isso aqui simplesmente morreu para mim. Então, eu não tenho uma make da Rihanna, não tenho da Boca Rosa, eu não tenho nada. Pra não dizer que eu não tenho nada, eu tenho coisas da Bruna Tavares, que eu gosto muito, e já comprei da Mari Maria. Só. Não tenho 500 mil gloss, não comprei nenhum gloss de ninguém que é famosa. Gente, eu não tenho nada. Então, eu não quero trazer para vocês uma coisa que eu não estou vivendo. Então, não é mais uma coisa que faz tão parte da minha vida. No momento em que eu voltar, eu ainda estou me conectando de novo comigo. No momento em que eu sentir que, ok, gente, eu tenho coisas para compartilhar aqui, vocês podem ter certeza que eu vou vir compartilhar. Mas, por enquanto, a única coisa que eu posso fazer para vocês é como fazer um vídeo de como fazer uma maquiagem com poucos produtos. Basicamente, a única coisa que eu posso fazer. Porque é ainda o que eu faço. Eu espero que essa fase seja diferente, que vocês entendam que eu não sou mais a mesma Cezinha de antes, que as coisas mudaram, que eu mudei, mas de um jeito bom também. Apesar de ter acontecido muita coisa ruim na minha vida, também aconteceu muita coisa boa.
apesar de todo o caos, eu sou uma pessoa que olha muito pro lado positivo de tudo. Pode estar tudo um inferno, eu vou achar uma coisa positiva, porque é assim que eu sinto que eu consigo continuar vivendo. Então, essa sou eu. Espero que vocês gostem e acompanhem muito aqui. Um beijo!